Olá, esse é o meu grupo e nosso tema é detecção de discurso de ódio. Aqui tem uma breve definição do que é discurso de ódio. É muito importante saber detectar esse tipo de conteúdo com velocidade e eficiência, porque você não quer que a sua organização esteja associada com esse tipo de conteúdo e nem que os seus recursos sejam usados para propagar esse tipo de ideia. Bom, o trabalho vai ser um problema de classificação multiclasse. Nós temos três classes possíveis: discurso de ódio e linguagem ofensiva, ou nenhuma das duas. E nós temos um desafio que é separar corretamente o que é discurso de ódio do que é linguagem ofensiva. Outro desafio é evitar que ocorram falsos negativos, ou seja, discurso de ódio passando como se fosse outra coisa. É, a etapa de coleta de dados não precisou ser feita, porque a base de dados já foi disponibilizada pronta. Nós precisamos fazer algumas limpezas no conjunto de mensagens, que foi remover menções de usuários, hashtag, URL, deixar apenas o que era palavra lá. Na parte da modelagem, nós precisamos pegar esse conjunto de mensagens e transformar numa matriz com números. E para avaliação do modelo, nós usamos como métrica a acurácia balanceada. Aqui algumas informações sobre a base de dados. A de treinamento tinha aproximadamente 20 mil mensagens, a de teste aproximadamente 5 mil. Essa proporção aí de divisão entre as classes que está na tela. Não foram detectados colunas com dados não anotados em nenhuma das bases. Não haviam dados repetidos em nenhuma das bases e não havia interseção entre as duas bases. Aqui tem um gráfico mostrando a quantidade de dados em cada uma das classes. É possível ver que a classe linguagem ofensiva ela tem uma quantidade de dados muito maior do que as outras e então a gente vai ter que lidar com isso para evitar um predomínio dessa classe nos modelos. E o outro gráfico mostra que as mensagens elas têm tamanho médio similar em cada uma das classes, ou seja, o tamanho das mensagens não vai afetar a classificação. Aqui tem a nuvem de palavras com as mais frequentes em cada classe e dá para ver que algumas palavras que tem na classe discurso de ódio também aparecem com muita frequência na classe linguagem ofensiva. E isso que vai ser um desafio para a gente separar exatamente o que é linguagem ofensiva do que é discurso de ódio. Uma vez que elas têm muitas palavras em comum, mas o que muda é o contexto da mensagem. Aqui a nuvem de palavras foi colocada uma máscara e nós vemos na linha de cima tem as palavras mais frequentes em cada classe e na linha de baixo as expressões mais frequentes de cada classe, com duas ou três palavras. Bom, aqui falando um pouco sobre o processamento dos dados, a gente teve que fazer aquela remoção de símbolos, botar tudo em letra minúscula e ficar apenas com as palavras que formavam cada mensagem. O passo seguinte foi pegar essas palavras, essas mensagens, esse conjunto de mensagens e transformar numa matriz, onde cada linha representava uma mensagem, cada coluna uma palavra presente na base de dados. As entradas da matriz eram TF e DF das palavras. Ah, tem essa função que faz isso implementada no sklearn. O próximo passo foi fazer o balanceamento por ponderação da função de erro para impedir o predomínio da classe 1 sobre as outras. Como baseline, nós usamos uma regressão logística com a versão padrão da função, mudando apenas o solver para Newton CG. Esse resultado à esquerda, a gente verificou que podia aumentar o hiperparâmetro de regularização e melhoraria a classificação da classe 0 e ficaria acima do aleatório que não tinha acontecido no baseline. E a última, que é essa matriz à direita,
foi feita por busca, foi feita a busca por hiperparâmetros, a busca por grid. A grande questão é que antes de fazer isso, nós precisamos fazer mais uma etapa que era selecionar os atributos mais importantes, porque a matriz era muito esparsa. Então não dá para fazer essa busca com a matriz inteira, porque o tempo de busca seria proibitivo. Aí, depois da regressão logística, nós tentamos outros classificadores, como a SVM, mas não ficou muito bom. Sempre tinha uma ou duas classes que ficavam muito perto ou abaixo do aleatório. Aí nós tentamos a árvore de decisão e a árvore de decisão deu um resultado interessante. Vocês podem ver comparado com o baseline. Outra coisa que faltou comentar é que no baseline muitos dados da classe 0 passaram como se fosse da classe 1. Era exatamente o que nós queríamos evitar. Enfim, como uma árvore deu um resultado aceitável, nós resolvemos testar o que aconteceria com uma floresta. E nós fizemos uma busca por um número ótimo de árvores, chegamos em 149 árvores, mas a acurácia balanceada não aumentou tanto assim. Outra tentativa de melhorar o modelo foi ponderar as colunas da matriz, ao invés de apenas o TF-DF, usar sentimento negativo. E esse aí foi o resultado. Ficou um pouco melhor na regressão logística, mas isso não é uma regra. Pode ser que com outros classificadores não dê tão certo assim. E o nosso melhor resultado foi, na primeira semana, foi a regressão logística, com esses parâmetros que estão aí na tela. A coluna ponderada por TF, DF e sentimento negativo. E esse aí é o resultado no conjunto de teste. Só para comparar o resultado desse modelo no conjunto de validação e no conjunto de teste. Após isso, nós fizemos uma busca bayesiana para achar a melhor SVM, porque a SVM costuma ser um classificador que funciona bem. E nós encontramos uma SVM melhor do que tínhamos na semana anterior. A outra tentativa foi usar o Voting Classifier para combinar os nossos classificadores que eram fracos e tentar formar um classificador forte. Então nós usamos a SVM, a melhor regressão logística e a melhor Random Forest, tanto da abordagem com TF e DF na coluna, quanto da abordagem com análise de sentimentos. Deu um pouco melhor o resultado do que a nossa melhor regressão logística, que foi o melhor modelo da primeira semana. Mas não valeu a pena o esforço que foi feito para essa melhora na quarta casa decimal. Então nós resolvemos passar para um outro tipo de experimento e usar entendimento de linguagem natural para tentar resolver o problema. Nesses modelos nós usamos uma validação cruzada com K igual a 4 e nós fizemos 4 experimentos usando os pesos BERT do Google e Roberta da Meta. Em cada um deles nós tentamos por oversampling e undersampling o balanceamento das classes. E aí vão alguns resultados. Ficou muito parecido essa tentativa por oversampling. De um lado tem os dados limpos, ou seja, a gente fez aquela remoção de menções de usuários, símbolos, e do outro lado os dados crus, do jeito que eles vieram na base de dados. Deu muito pouca diferença, não dá para tirar uma conclusão acerca disso. Aqui vai por undersampling e, enfim, ficou um pouco melhor com os dados limpos. Aí nós tentamos mudar os pesos, usamos ao invés do BERT, usamos o Roberto e encontramos os nossos melhores resultados, né, nessa abordagem por oversampling. Aqui o melhor resultado de todo o trabalho foi com os dados limpos
que está aí à direita da tela. E aqui a abordagem por undersampling. Então nós pegamos aqui o nosso melhor resultado e só para comparar mostramos ele, plotamos ele no conjunto de validação e no conjunto de teste. É o modelo que usou os pesos Roberta, balanceamento por oversampling e com os dados limpos. Aqui tem uma tabela mostrando os resultados desse experimento. E em negrito tem o nosso melhor resultado. Além disso, nós fizemos um experimento usando o ChatGPT, mas o resultado deu abaixo das tentativas usando Machine Learning clássico, então a gente nem implantou nada com ele. E aqui uma comparação só para mostrar da onde a gente saiu e aonde a gente chegou. O nosso baseline, acurácia balanceada, no conjunto de validação e o nosso melhor modelo na versão final do trabalho, também no conjunto de validação. E aqui o nosso melhor modelo da semana 1, que foi a regressão logística, e o nosso melhor modelo na versão final do trabalho, que foi usando o peso Roberta e balanceamento por oversampling com os dados limpos. Aqui nós plotamos as matrizes de confusão no conjunto de teste.